Olá, tudo bom? Vamos para mais uma análise de ópera do Paz, Palácio do Itamaraty. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é simplesmente um dos maiores nomes no que diz respeito à arquitetura moderna brasileira. Quando a gente fala de Niemeyer na questão da arquitetura de Brasília, o seu destaque fica muito maior, porque nós sabemos do processo de construção e de elaboração de Brasília, sabemos da importância enorme que tivemos ali com Oscar Niemeyer e com outros nomes na produção arquitetônica de Brasília como um todo. E vamos lá para o Palácio do Itamaraty. O Palácio do Itamaraty também ele pode ser chamado de Palácio dos Arcos. Poucas pessoas chamam por esse nome, né? Mas o Palácio do Itamaraty é onde fica a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. É situado, lógico, em Brasília. Lembrando que o engenheiro estrutural foi Joaquim Cardoso. O palácio ele foi inaugurado em 1970. Atualmente, 3 edifícios ajudam a compor o complexo do Ministério, que é o Palácio, o Anexo 1 e o Anexo 2. O Anexo 2 ele é popularmente conhecido como Bolo de Noiva. O palácio ele possui, na verdade, o maior hall sem colunas da América Latina. Cara, se tem uma coisa que Oscar Niemeyer se destacava, eram as suas produções sem uso de colunas. Um exemplo disso é o Museu Nacional, onde por fora do museu tem como se fosse um pequeno arco, como se fosse uma pontezinha, que também não tem colunas. Isso acaba sendo uma característica muito grande do Oscar Niemeyer. Além disso, ele é considerado também, gente, o prédio mais conservado e mais rico artisticamente da Esplanada dos Ministérios. Pensou que ia ser do mundo, né? Não, é da Esplanada dos Ministérios. Palácio dos Arcos foi o primeiro nome dado a esse edifício, né? Justamente por conta dos arcos que tem na fachada. No entanto, a questão do nome Itamaraty vem justamente da antiga sede do Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, houve essa mudança de nomenclatura. Ele passa a ser chamado Palácio do Itamaraty. Dentro do Palácio do Itamaraty, há alguns painéis de alguns artistas, como Atos Bucão, Rubem Valentim, Sérgio Camargo, Maria Martins, e afrescos, por exemplo, de Alfredo Volpi, tá? Além disso, existe um paisagismo interno, e esse paisagismo é do Roberto Burle Marx. E na frente do palácio há um espelho d'água, onde onde tem aquela escultura muito famosa, que é o meteoro. E essa escultura também é do Bruno Jorge. Bruno Jorge, mesmo artista que produziu os candangos. O palácio ele já recebeu algumas visitas super ilustres, como do Pelé e da Rainha Elizabeth II, sendo considerada essa a visita mais ilustre que o Palácio do Itamaraty já recebeu até hoje. Só que é o seguinte, desde o período de inauguração até os dias atuais, o prédio passou por alguns caos. Esses caos vieram por meio de manifestações, de pessoas que picharam, de pessoas que jogaram pedras, parte da parede já foi incendiada. Tudo isso por questões de manifestantes e, ora, quando não eram manifestantes, por vandalismo mesmo. No acervo do palácio, há obras do designer e do arquiteto Sérgio Rodrigues, que foram inclusive já restauradas, tá? E foi conhecido por usar o quê? Madeiras nativas nas suas criações. E foi ele que ajudou a mudar um pouco da linguagem dos móveis, que fez com que o design brasileiro tornasse mundialmente conhecido. E além disso, o palácio tem também alguns elementos antigos e modernos, sendo que sua decoração é praticamente a mesma desde o período da inauguração, que foi lá em 1970 até os dias atuais. Quanto às peças do mobiliário, a gente percebe algumas que ainda têm características coloniais, barrocas, neoclássicas, além de quadros, além de tapeçarias históricas que foram produzidas e pensadas para a própria arquitetura. O legal é que quando a gente olha
como quando a gente tem uma visão do todo dessa arquitetura, a gente percebe que ele é um edifício retangular e que parece flutuar sobre esse espelho de água que tem aqui na sua parte externa. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenha entendido e até a próxima.